Ruth Elizabeth Davis, mais tarde famosa como Bette Davis, nasceu em 5 de abril de 1908 em Lowell, Massachusetts. Desde muito jovem, demonstrou uma intensa autonomia e uma determinação inflexível, características que acabariam por definir sua trajetória cinematográfica, bem como seu lendário comportamento fora das câmeras. Criada principalmente pela mãe após a separação dos pais durante sua juventude, Davis absorveu rapidamente os princípios de força e independência, elementos que formaram o núcleo da imagem formidável e pragmática que construiu na indústria. Sua trajetória teatral começou com aulas na Academia de Atuação de John Murray Anderson em Manhattan, onde aprimorou suas habilidades e rapidamente chamou a atenção por sua dedicação incansável. Rejeitando a forte dependência do glamour puro, típica de suas contemporâneas, Davis ancorou sua trajetória em um talento inato para incorporar personagens com autenticidade emocional crua. Seu olhar singularmente vívido, posteriormente apelidado de Olhos de Bette Davis pela mídia convencional, tornou-se sua marca registrada, transmitindo fúria, desejo, fragilidade ou engano com uma força inigualável. Sua trajetória no cinema realmente decolou ao assinar um contrato com a Warner Brothers na década de 1930. Embora seu período inicial na empresa tenha sido marcado pela irritação com roteiros medíocres, ela lutou continuamente por papéis mais fortes. Essa cruzada por narrativas superiores atingiu o ápice durante sua atuação, que a consagrou como estrela em 1934 no filme Servidão Humana of Human Bondage, interpretando a incrivelmente ardilosa e cruel empregada doméstica Mildred Rogers. Essa parte específica destacou seu estilo de atuação ousado. Ela se recusou a diluir a personagem para torná-la simpática, optando em vez disso por uma performance ferozmente audaciosa. Dura e totalmente convincente, a execução a catapultou ao estrelato, garantindo-lhe imensos elogios da crítica e consolidando seu status como uma artista dramática profunda, e não apenas como uma beleza cinematográfica genérica. Ao longo de sua extensa carreira profissional, Davis ganhou renome por seus critérios inflexíveis e pela disposição em incorporar figuras complexas e frequentemente pouco atraentes. Ela conquistou 2 Oscars de melhor atriz por Dangerous em 1935 e Jezebel em 1938, acumulando 10 indicações ao Oscar, o que representou um marco histórico na época. Entre seus trabalhos mais aclamados no cinema, destacam-se suas atuações em filmes como Vitória Amarga, 1939, Agora Viajante, 1942, A Malvada, 1950 e O que Aconteceu com Baby Jane, 1962. Todos esses filmes evidenciaram sua fenomenal versatilidade, abrangendo desde personagens frágeis lutando contra conflitos internos até matriarcas inteligentes e autoritárias, com diálogos afiados como navalha. Sua brilhante atuação como Margot Channing em A Malvada provou ser excepcionalmente icônica, proferindo frases que posteriormente permearam o vocabulário do cinema mundial, incluindo "Apertem os cintos, vai ser uma noite turbulenta". Ela canalizou a veterana do teatro, madura e radiante, com profundo realismo, garantindo que o papel se tornasse um ápice da atuação no cinema. Da mesma forma, sua interpretação arrepiante em O que Aconteceu com Baby Jane revitalizou sua carreira na década de 1960, comprovando sua capacidade de se adaptar às mudanças de gosto do público. Mas sua trajetória ia além das meras vitórias diante das câmeras. Fora delas, ela construiu uma reputação controversa por sua postura vocal, suas disputas com os chefões da indústria cinematográfica e sua firme rejeição às restrições impostas ao gênero feminino em Hollywood. Ela ficou conhecida por processar a Warner Brothers durante a década de 1930 para garantir autonomia artística, uma ação inovadora que enfatizou sua coragem e recusa em permanecer limitada por contratos opressivos do estúdio. Embora tenha perdido a causa, a batalha judicial perturbou a indústria e consolidou sua imagem de combativa.
Sua vida privada provou ser tão teatral e caótica quanto várias das personagens que interpretou diante das câmeras, com seus 4 casamentos servindo como períodos cruciais de sua saga fora das telas. Seu primeiro matrimônio ocorreu em 1932, quando se casou com Harmon Ham Nelson, um músico. Naquela época, a atriz era um talento em ascensão em Hollywood, prestes a se tornar uma das figuras mais reconhecidas do meio cinematográfico. Nelson, por outro lado, lutou para alcançar triunfos profissionais equivalentes, e essa disparidade em notoriedade e sucesso exerceu enorme pressão sobre o relacionamento. Os meios de comunicação frequentemente especulavam sobre a dinâmica entre eles, observando que a insegurança de Nelson em relação à crescente fama dela intensificava os atritos domésticos. Ela própria reconheceu que a dificuldade dele em aceitar suas conquistas profissionais foi o obstáculo que rompeu o vínculo. Apesar do desejo inicial de construir uma vida equilibrada, a parceria desmoronou sob o peso da inveja, da ambição e de objetivos conflitantes. Em 1938, após 6 anos de conflitos e desalinhamentos, o casamento terminou em separação, deixando-a devastada, mas determinada a seguir sua arte com ainda mais intensidade. Em 1940, sempre em busca de parceria e estabilidade, ela iniciou sua segunda união com Arthur Farnsworth, um hoteleiro da região completamente alheio ao mundo do cinema que normalmente complicava os romances. Essa aliança em particular ofereceu-lhe uma oportunidade de paz cotidiana, proporcionando-lhe uma âncora longe da pressão da fama. Farnsworth, conhecido por seu temperamento compassivo e ameno, parecia transmitir tranquilidade. No entanto, a tragédia se manifestou de forma inesperada. Em agosto de 1943, ele desmaiou repentinamente enquanto caminhava por uma calçada na Califórnia, em decorrência de um traumatismo craniano sofrido anteriormente. Apesar das intervenções médicas, ele faleceu 2 dias depois, em 25 de agosto de 1943, devastando sua vida. Ela se sentiu profundamente desestabilizada por sua partida abrupta, dando início a um dos capítulos mais sombrios de sua trajetória. Colegas e conhecidos notaram que essa atriz mudou fundamentalmente após a morte dele, carregando o pesado fardo da tristeza e do luto por décadas. Após alguns anos, ela buscou um novo relacionamento e conheceu William Grant Sherry, um pintor e massagista de estilo singular e robusto, cujo carisma a cativou instantaneamente. O casal se casou em 1945 e pouco depois teve sua única filha biológica, uma menina batizada de Barbara Davis Sherry, posteriormente conhecida como B.D. Hyman. Inicialmente, esse casamento pareceu lhe dar uma motivação renovada, especialmente em relação à maternidade. No entanto, as hostilidades ressurgiram rapidamente. Sherry supostamente teve dificuldades em controlar sua determinação e temperamento exigente, enquanto lutava intensamente para conciliar sua carreira e vida familiar. Em 1950, a dinâmica entre eles havia se deteriorado irremediavelmente, resultando em uma separação judicial. Embora tentasse manter-se próxima da filha, o vínculo entre elas tornou-se cada vez mais complexo com o passar do tempo. Na vida adulta, Barbara se afastou dos pais, lançando uma autobiografia controversa que retratava a atriz de maneira extremamente negativa e severa. Essa traição marcou profundamente a estrela, e pressentindo o abandono por parte de seus filhos, ela tomou a dolorosa decisão de expulsá-los da propriedade, um final devastador para um vínculo materno que antes parecia imensamente promissor. Mais tarde, em 1950, ela se casou pela 4ª e última vez, desta vez com o colega de elenco Gary Merrill, a quem conheceu durante a produção de A Malvada, o projeto que se tornou o ápice de sua carreira. Diferentemente de seus cônjuges anteriores, Merrill compreendia as pressões do mundo cinematográfico, pois também atuava, e essa experiência em comum os uniu profundamente. Simultaneamente, eles formaram uma família unida com a filha dela, Barbara, e ampliaram o clã com a adoção de 2 filhos, Margot e Michael. De uma perspectiva externa, aquilo se assemelhava à unidade doméstica feliz e plena que ela tanto almejava.
Contudo, longe dos olhos do público, a relação permanecia marcada pela instabilidade. Tanto ela quanto Meryl possuíam temperamentos fortes, falavam alto e tinham tendência a discutir. As brigas, desencadeadas por suas explosões de temperamento, tornaram-se rotineiras, fazendo com que o lar idealizado que almejavam construir se deteriorasse gradualmente. Após 10 anos de caos, a união terminou em divórcio em 1960, encerrando sua busca pela felicidade conjugal. A lendária artista raramente escondia suas opiniões, principalmente em relação a adversários e concorrentes profissionais na indústria. Ao longo de sua extensa e turbulenta carreira, ela ficou conhecida por seu temperamento explosivo, sua autonomia agressiva e seus comentários totalmente francos sobre seus colegas. Durante uma revelação surpreendentemente franca e controversa, a atriz teria divulgado detalhes sobre seus encontros amorosos e vinganças pessoais, destacando um círculo específico de estrelas femininas que ela simultaneamente desprezava e com quem mantinha romances clandestinos e complexos. Eram 7 no total, teria comentado ela com uma risada sarcástica. 7 artistas femininas que acreditavam que poderiam me encantar, me seduzir ou me ofuscar. E no fim, passei a detestar cada uma delas. A primeira pessoa que ela mencionou foi Tallulah Bankhead, a extravagante atriz de teatro e cinema notória por seus diversos envolvimentos amorosos. A estrela observou: Tallulah era fenomenal, querida, absolutamente fenomenal. Ela realmente achava que o mundo inteiro era o seu teatro, inclusive o meu quarto. No entanto, o principal problema dela era a completa ignorância em relação à lealdade. Ela podia compartilhar os lençóis com você numa noite e humilhá-lo publicamente na manhã seguinte. Posteriormente surgiu Joan Crawford, sua eterna nêmesis. A animosidade entre elas permanece mítica, embora a atriz tenha insinuado que uma profunda proximidade existiu no passado. De fato, sim. Joan e eu brigávamos no quarto antes de lutarmos diante das câmeras, mas ela se mantinha tão estratégica na intimidade quanto no trabalho. Ela te encarava com aquele olhar específico e você instintivamente entendia que ela estava calculando os pontos. Barbara Stanwyck também fazia parte desse elenco. Apesar de ser reverenciada como um dos maiores talentos do sistema de estúdios, Stanwyck tinha uma personalidade notoriamente distante. A ícone revelou: Barbara era gélida, mais fria que o frio do inverno. Compartilhávamos momentos íntimos, mas ela os tratava como se fossem negociações corporativas. Zero afeto, zero fervor, apenas cálculo. Isso me levou a ressentir-me dela, embora eu respeitasse sua habilidade. Depois dela veio Marlene Dietrich, que possuía um charme que hipnotizava ambos os sexos igualmente. A atriz confessou não conseguir resistir a ela. Marlene tinha uma aura peculiar, estrangeira, perigosa e profundamente fascinante. Mesmo assim, recusava-se a entregar-se completamente a qualquer pessoa. Ela escondia perpetuamente uma fração de sua alma, e eu detestava essa dinâmica. Ela partiu me deixando faminto e eu a detestei por isso. Além disso, ela se inspirava em Katharine Hepburn, cuja personalidade ferozmente obstinada frequentemente entrava em conflito com a dela. Katie era pura agressividade. Seu maxilar, seu tom de voz, seu temperamento, tentamos. Certamente, porém, ela se mostrou excessivamente arrogante, excessivamente rígida. Ela queria dominar como a patriarca em todos os romances, e eu, francamente, me recusava a ser troféu de alguém. Outra figura mencionada foi Greta Garbo, a luminária nórdica cujo enigma cativou o mundo. Ela revelou: interagir com Garbo era como tentar agarrar um fantasma. Ela permanecia presente, mas completamente ausente. Linda, sem dúvida, fascinante, certamente, mas enlouquecedora. Ela podia desaparecer por vários dias ou semanas e, ao retornar, agia como se nenhum tempo tivesse passado. Eu detestava essa desconexão emocional. Por fim, ela mencionou Claudette Colbert, a quem descreveu como simultaneamente encantadora e implacável. Claudette parecia doce por fora, mas permanecia tóxica por dentro. Desfrutávamos de nossos momentos, mas ela podia sorrir na sua cara enquanto lhe cravava uma lâmina na espinha. Eu detestava sua falsidade acima de todas as outras características.
A lenda resumiu esses encontros com humor ácido. Nunca fingi ser santa. No entanto, aquelas 7 mulheres, céus, elas me ensinaram maldade. Não por causa do gênero delas, nem por afeto, mas simplesmente porque achavam que podiam me manipular, e esta atriz se recusava a ser um peão de alguém. A luminária invencível que moldou uma era cinematográfica com seu olhar penetrante, sua autonomia selvagem e suas interpretações inesquecíveis, faleceu em 6 de outubro de 1989. Sua morte foi causada por um câncer de mama, doença que ela combateu com bravura e força fenomenais ao longo de vários anos. Na ocasião de sua morte, ela tinha 81 anos, uma guerreira em todos os sentidos imagináveis, que sobreviveu a tragédias pessoais e obstáculos profissionais, suportando a devastação física de graves doenças durante seus últimos anos de vida, incluindo derrames e o câncer que finalmente pôs fim à sua jornada. Ela faleceu no Hospital Americano em Neuilly, uma comuna nos arredores de Paris, França, município que ela visitava constantemente e pelo qual tinha grande apreço. Contudo, nessa ocasião específica, sua excursão pela Europa não era estritamente a lazer. Apenas alguns dias antes de seu falecimento, ela havia viajado para Espanha para participar do prestigiado Festival Internacional de Cinema de Donostia San Sebastián. Durante a cerimônia, ela recebeu um troféu que reconhecia seu impacto monumental nas artes cinematográficas e seu lugar permanente na história da indústria como uma suprema titã da atuação. Caracteristicamente, a lenda parecia delicada, porém vibrante. Sua determinação em comparecer e receber a homenagem refletia a tenacidade e a graça que a caracterizaram ao longo de toda a sua vida e carreira. Ela recusou-se terminantemente a se retirar silenciosamente dos holofotes globais. Em vez disso, fez suas reverências finais canalizando a mesma rebeldia e força que definiram sua identidade no cinema. Tragicamente, seu estado de saúde deteriorou-se pouco depois, e ela nunca mais voltou a respirar em solo americano. Após seu falecimento, seus restos mortais foram levados de volta para a Califórnia, o mesmo local onde ela construiu seu legado monumental e se tornou um símbolo permanente do cinema clássico. Ela foi sepultada no Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood Hills, no mesmo túmulo de sua amada mãe, Ruth, que foi sua maior defensora desde a juventude até o último suspiro. Além disso, sua irmã Barbara, com quem compartilhou as alegrias e os desafios da vida doméstica, também foi sepultada nas proximidades. Na morte, assim como na vida, a ícone permaneceu ligada às mulheres que moldaram seu caráter, ancoraram sua determinação e serviram como os pilares mais importantes em meio à sua realidade caótica. Sem dúvida, o elemento mais profundo e inesquecível de seu local de sepultamento envolve não apenas a geografia, mas também a inscrição em seu monumento. Abaixo de seu título e dos marcos de sua trajetória, encontra-se a frase: "Ela fez do jeito mais difícil". Esse epitáfio específico foi escolhido com meticulosa intenção, pois resume perfeitamente a essência de sua existência espetacular. Diferentemente de inúmeras celebridades que se deixaram levar pelo charme, carisma ou por papéis repetitivos, sua trajetória se baseou em uma determinação inabalável, em conflitos ferozes contra executivos corporativos e na rejeição dos limites restritivos da indústria. Ela lutou incessantemente por roteiros de qualidade superior, muitas vezes sacrificando sua reputação pública e alianças com a indústria, e sofreu represálias da mídia por sua obstinação. No entanto, essa mesma obstinação foi fundamental para que ela superasse a mediocridade e construísse um legado como uma das artistas mais brilhantes de sua época. A gravura também reflete sua trajetória pessoal, igualmente turbulenta. A estrela enfrentou 4 casamentos, cada um terminando em tristeza ou separação legal, além de relações complicadas com seus filhos, principalmente com sua filha B.D. Hyman, que posteriormente lançou um livro contundente. Mesmo cercada por tanta adversidade, ela jamais se deixou abater. Sua pura resistência se tornou seu maior legado, e a inscrição em sua lápide serve não apenas como um resumo de sua trajetória,
mas como motivação para todos que admiram seu espírito inabalável.